Queria apresentar nosso pregador hoje de manhã, Javier Mallorca, colombiano. Bem, nos conhecemos há bastante tempo e temos, de alguma forma, trabalhado juntos em muitas oportunidades, e é um prazer tê-lo. Ele veio e passamos a semana passada em Águas de Lindóia, num congresso missionário, e está passando uns dias conosco. Então ele vai estar compartilhando com a gente da palavra de Deus, vai apresentar sua família, e eu vou traduzir somente para não ficar alguma coisa mal entendida, alguma coisa assim, mas pode ser que de repente a minha tradução cause mal entendimento, espero que não. Mas às vezes quem não está acostumado a escutar espanhol normalmente pode perder alguma coisa. Então, hermano. Amada iglesia, muy buenos días. Bom dia. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar esta mañana aquí. Graças a Deus por termos a oportunidade de estarmos esta manhã. Agradecerle al pastor Rogério. Agradecer ao pastor Rogério. Tá quase, Rogério. Y a todo el cuerpo de diáconos. E aos irmãos diáconos. El consejo ministerial. O conselho ministerial. Por darnos la oportunidad de poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. De dar-me a oportunidade de estar aqui e compartilhar da palavra de Deus. Y especialmente agradecerle a toda la iglesia por caminar a nuestro lado en estos años. E agradecer à igreja por caminhar conosco esses anos. Algunos dirán, ¿cuándo caminamos con ustedes? Algunos dirán. Algunos se van a preguntar, ¿cuándo caminamos con sim, ustedes? Vocês podem perguntar, quando é que nós caminhamos com vocês? Ou com você? Cada vez que el hermano Enoque, Eliani, caminan a nuestro lado en el movimiento. Todas as vezes que eu e Eliane caminhamos com eles no movimento. Ustedes están a nuestro lado, caminan con nosotros. Vocês estão conosco também, caminhando. Gracias por apoyar el ministerio de Enoque, de Eliani. Obrigado por apoiar nosso ministério. Porque a nosotros nos anima mucho saber que ustedes también caminan con nosotros. Porque nós ficamos muito animados por saber que vocês caminham conosco. Bueno, esta mañana vamos a repasar algunas cosas relacionadas con la misión. Esta manhã quero passar algumas coisas que estão relacionadas à missão. Entonces, quiero hablarles un poco acerca de la importancia de la misión en la iglesia. Então, quero falar sobre esse tema, a importância da missão na igreja. Solo voy a repasar unos temas que el pastor ya ha tratado con ustedes. Vou passar algumas coisas que certamente já têm sido tratadas aqui. Porque es bueno recordar. Porque é bom recordar. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar nesse assunto, quiero leer un versículo que está en Juan, capítulo 17, verso 3. Está em João, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. E essa é a vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conheçam a ti. El único Dios verdadero. O único Deus verdadeiro. Y a Jesucristo. E a Jesus Cristo. A quien has enviado. A quem tens enviado. Amén. Amém. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Vamos orar para que o Senhor nos dirija. Y vamos a aprender como mínimo dos cosas hoy. E vamos aprender pelo menos duas coisas hoje. Mucho más de la palabra de Dios. Muito mais da palavra de Deus. Y algunas cosas de español. E algumas coisas de espanhol. 2 por 1 hoy. 2 por 1. Amén. Padre, gracias. Te damos a esta hora de la mañana. Te damos graças, ó Pai, porque nos das uma oportunidade maravilhosa, pela oportunidade maravilhosa que temos de contar tu amor e tu misericórdia para nós, de falar do teu amor e da tua misericórdia por nós, e todo o que tu sigues fazendo, e tudo que o Senhor está fazendo em favor da igreja, em favor da igreja, e em favor de los que aún não te conhecem, e em favor daqueles que não te conhecem. Pedimos que tu Espírito Santo teu Espírito Santo nos
nos dirija, controle nuestra mente y nuestro corazón. Controle nossas mentes e nossos Y corações. nos permitas hoy E nos permita hoje recibir el consejo de tu palabra receber o conselho da tua palavra y salir más animados. e sairmos mais animados. Gracias te damos, Señor. Te damos graças. En Cristo Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Bueno, de manera rápida, hermanos, quiero presentarles mi familia. Aqui eu quero apresentar minha família. La reina que está sentada A rainha que está sentada se llama Betsabé é Betsabé. y al lado de ella E ao lado dela, está mi hijo mayor, o meu filho mais velho, se llama Juan Esteban. Juan Esteban. Tiene 19 años, Tem 19 anos, estudia medicina está estudando medicina y se prepara para servir en la obra del Señor. e está se preparando para servir na obra do Senhor. El que está de camisa roja O que está de camisa se vermelha llama José Alejandro. se chama José Alejandro. Tiene 14 años, 14 anos de idade, va en 9º grado. vai estar aí estudando. Hoy está en un campamento de adolescentes. Hoje mesmo está no acampamento de adolescentes lá perto de Bogotá. Esperamos que llegue bien. Vamos esperar que ele chegue bem de volta. Y el pequeño que está en el medio, ese soy yo. El pequeño que está en el medio. Não, o pequeno que está no meio sou eu. No es el rey. Yo no sé si fue que mis hijos crecieron más Eu não sei se foi meus filhos que cresceram mais o que yo me estoy encogiendo, ou se eu que estou encolhendo. pero algo pasa ahí. Talvez os dois, não? Hermanos, como decía Enoque, tengo el privilegio de coordinar un movimiento para Sudamérica. Como eu disse, eu tenho o privilégio de coordenar esse movimento na América do Sul. De pronto algunos de ustedes ya han escuchado del movimiento. Alguns talvez já tenham escutado sobre isso. Se llama el movimiento de las 3 olas. É o movimento Três Ondas. Es un movimiento donde trabajamos de manera unida. É um Las movimento, 3 olas misioneras, las 3 fuerzas misioneras. é um movimento que nós trabalhamos de maneira unida, conjunta, as três forças missionárias. La primera fuerza misionera, llamamos la primera ola, y es la iglesia extranjera. Assim que a primeira onda chamamos a primeira onda estrangeira. Muchos de nosotros somos resultado de ese esfuerzo E misionero. muitos de nós somos resultados desse esforço missionário dos estrangeiros. La segunda ola misionera es la iglesia no indígena, E a segunda onda missionária é a igreja não indígena. y la tercera ola misionera es la iglesia indígena. E a terceira onda missionária é a igreja indígena. Nuestro propósito es trabajar juntos para el crecimiento de la obra en E Sudamérica. o propósito é que nós vamos trabalhar juntos para o crescimento desse trabalho na América do Sul. Al igual que ustedes, Assim como vocês, queremos ver iglesias indígenas amazónicas queremos ver igrejas indígenas amazônicas y de tierras e bajas das terras baixas fortalecidas y fieles a la gran comisión. fortalecidas e fiéis à grande comissão. Ustedes lo están haciendo en Brasil. O que vocês estão fazendo no Y Brasil nosotros estamos invitando para que se haga en toda Sudamérica. e nós estamos fazendo e esse esforço para que tudo isso aconteça na América do Por Sul. eso en cada lugar de Sudamérica, en cada país que es amazónico, que tiene Por isso, Amazonía, em todos os países da América do Sul que tem região amazônica, estamos animando a la iglesia indígena estamos animando a igreja indígena a que se involucren más en la misión del a que se Señor. envolvam mais na obra de Deus Y juntos, las 3 olas, trabajamos en ese e propósito. junto às três ondas trabalhem juntas nesse propósito. En cada país de Sudamérica hay una red de líderes indígenas. Em cada país da América do Sul, Hay una red de líderes indígenas. um ratito, hermano. Parece que vai falhar. Bom, em cada país da América do Sul tem uma rede indígena. Así es como funciona en Colombia, Assim, na Colômbia, donde los líderes están trabajando juntos, capacitándose onde os líderes estão trabalhando juntos, estão sendo capacitados y alcanzando con la palabra de Dios a aquellos que aún no conocen del Evangelio. e alcançando com a palavra de Deus aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Igualmente sucede en Perú,
O mesmo está acontecendo no Peru, donde se están los líderes entrenando, capacitándose y trabajando en onde la os obra. líderes estão aí trabalhando, se capacitando. Igualmente en Bolivia Também na Bolívia, hay una red de líderes tem indígenas uma rede indígena que están avanzando también en los diferentes que lugares de la também estão Amazonía. progredindo e avançando em muitos lugares. En Paraguay de igual manera está pasando esto. Também no Paraguai Y aquí en Brasil también con Complay. e aqui no Brasil também com o Complay. Entonces digamos que es un movimiento que abarca toda Sudamérica. Então esse é um movimento que está em toda a América do Sul. Si Dios lo permite, el próximo año estaremos en Surinam, Se Deus permite, no próximo ano nós vamos estar no Suriname, animando al liderazgo indígena para que también se involucren. animando os líderes indígenas para que eles se envolvam também. Y ayúdenos a orar por Ecuador y Venezuela, E pedimos suas orações por Equador e Venezuela, que allí estamos en ese mismo proceso. que estamos também nesse mesmo processo. Eso es de manera corta lo que hacemos como movimiento. Sim, de uma maneira curta, essa apresentação do que é esse movimento e o que estamos fazendo. En lo cual ustedes están involucrados con nosotros. E que vocês estão envolvidos conosco. Sí le dan gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sim, e damos graças a Deus por Amén. isso. Amén. Bueno, mis hermanos, entremos en materia. Assim vamos entrar aqui no assunto, no tema, Ajá. Y vamos a hablar, como les decía, acerca de la importancia de la misión en la iglesia. e vamos falar sobre a importância da missão na igreja. Yo también quiero aprender portugués, Eu estou tentando aprender português entonces yo voy a hacer preguntas e vou fazer perguntas y ustedes van a contestar. e vão responder. Tengo ahí una pregunta que dice, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Então a pergunta é: qual é a missão principal da igreja? ¿Qué opinan ustedes? O que vocês dizem? Alguém quer responder? Glorificar a Deus. Bien, Predicar o evangelho. bien. ¿Alguien más? No voy a preguntar al pastor, Não, porque él sabe la respuesta. não pode perguntar ao pastor porque já sabe a resposta. ¿Alguien más, aparte de lo que dijeron No, los pero- dos hermanos? Alguém mais quer Muy bien, hacer hacer discípulos. discípulos? Muy bien, porque esa es la pregunta que generalmente nos ayuda a introducir el tema que vamos a Porque essa hablar. pergunta é que nos ajuda a introduzir e entrar no tema. El para qué existe la iglesia. Para que existe a igreja? Como ya la hemos definido bien, Como já temos definido bem, creo que ya terminamos el sermón, hermano. Diz que já terminou o sermão, já Pero- definiu, então já terminou o sermão. Vamos a ampliar un poquito más. Assim, vamos ampliar Ok. pouco mais esses Muy bien. conceitos. Vamos a ir un momentico a Efesios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. A mí me encanta Efesios. Eu gosto muito da carta aos Efésios. ¿Quieren saber por qué me encanta Efesios? E sabem por quê? Porque escuchando Efesios capítulo 6, Porque escutando Efésios capítulo 6, versículo 1 al 3, versículo 1 ao 3, entregué mi vida a Cristo. foi aí que eu entreguei minha vida a Cristo. Entonces Efesios es una carta que Dios usó para hablar a mi vida. Assim que Efésios foi uma carta que Deus usou para falar a minha vida. Y por eso me gusta hablar de Dios a través de Efesios. E por isso eu gosto de falar de Deus, da palavra de Deus, através de Efésios. Porque Dios siempre está donde Él debe estar. Porque Deus sempre está onde Ele deve estar. Y yo también sé dónde estoy. E também eu sei aonde eu estou. Entonces, hermanos, Então, ayúdame ahí con una diapositiva. ¿Listo? por favor, pode mudar o slide. Não está funcionando aqui o... Ok, ahora sí. Ajá. Muy bien. Entonces, al igual que lo que algunos dijeron aquí, Assim como alguns de vocês disseram, yo opino lo mismo a minha opinião é a mesma. y lo refuerzo con lo que dice la palabra de Dios. E isso vamos reforçar com a palavra de Deus. Y es que la misión principal de la iglesia, la misión principal, A missão principal da igreja es precisamente darle la alabanza y la gloria de vida a nuestro Dios. é louvar e adorar a glória e dar a Deus a glória devida. Vamos a leer del Vamos a versículo 3 al versículo 6, por favor. Vamos ler do versículo 3 até Al 6. até o 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a salvação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, hace una de las exposiciones más hermosas faz uma exposição maravilhosa acerca de cómo el Señor nos escogió a nosotros. como foi que Deus nos escolheu a nós. Y en esa exposición E nessa exposição hay algo importante en el versículo 6. tem algo muito importante no versículo 6. Y es para qué. E é para o quê? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para o louvor da glória de sua graça. Y cuando él sigue haciendo la E exposición quando ele vai fazendo essa exposição de todas las bendiciones que tenemos, de que él nos escogió, de todas as bênçãos que nós temos, o fato que nos escolheu, si usted mira el versículo 12, se você vai olhar o versículo 12, nuevamente hace énfasis. novamente tem essa ênfase, Dice, a fin que seamos a fim de sermos para alabanza de su gloria, para louvor de sua glória, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. nós os que de antemão esperamos em Cristo. Hermanos, Irmãos, debemos tener claro como hijos de Dios devemos ter muito claro como filhos de Deus que la misión principal de la iglesia que a missão principal da igreja es darle la alabanza y gloria debida a Dios. é dar o louvor e a glória devida a Deus. Cuando uno pregunta generalmente a los hermanos en diferentes Quando alguém lugares pergunta a um irmão em diferentes lugares acerca de cuál es la misión principal que tenemos como hijos de sobre Dios, qual é a missão principal que nós temos como filhos de Deus, algunos dicen obra social, uns dizem obras sociais, atender a los enfermos, ajudar os enfermos, ir a llevar la palabra de Dios a evangelizar a todas partes. predicar a palavra de Deus, evangelizar. Y eso no está mal. E não está errado. Eso hace parte de lo que debemos hacer É nosotros. parte do que nós devemos fazer. Pero no es la función principal. Mas não é a missão ou a função principal. La función principal de nosotros es alabar y adorar el nombre del Señor. A nossa missão principal, a nossa função Eso no principal debe é salir de nuestra mente. louvar a Deus e glorificar a Deus. Porque en la medida en que nosotros tengamos eso claro, À medida que nós temos isso claro em nossas mentes, las demás cosas van a fluir de manera as natural. outras coisas vão fluir daí. Porque nosotros queremos dar a conocer a los demás, a las otras personas, Porque nós queremos fazer conhecido aos outros, la clase de Dios al cual amamos, al cual adoramos. sim, que tipo de Deus que nós adoramos, que nós louvamos. Entonces, todo lo que hacemos Então, tudo que nós fazemos es el resultado é resultado de la obra del Señor en mi vida. da obra de Deus na minha vida. ¿Sí están de acuerdo con eso? Muy Estão de bien. acordo? Entonces, Então, para que lo alabemos por su grande y maravilloso acto de amor hacia nosotros. para que nós o adoremos por seu grande ato de amor por nós, Cuando uno mira cómo nace la iglesia de Éfeso, como quando alguém põe atenção em como nasceu a igreja de es Éfeso, bien interesante. é muito interessante. Ahí en Hechos capítulo 18, Em Atos capítulo 18, vemos a un hombre llamado Apolos, tem um homem chamado Apolo, que llega a esa región de Éfeso. que chega nessa região de Éfeso. Era un hombre que tenía una facilidad de hablar muy grande. É um homem que tinha uma facilidade de falar, Dice que era poderoso en las escrituras, era poderoso nas escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor. que tinha sido instruído no caminho do Senhor. Y él empezó a hablar allí en una sinagoga. E ele começou a falar ali, pregar numa sinagoga, Estaba llena de judíos cheia principalmente. de judeus principalmente. Y allí lo escuchó Priscila y Aquila, lo escucharon E hablar aí estava Priscila e Áquila e escutaram o que ele estava falando. y ayudaron a aclarar mucho más el mensaje que E
que estaba dando. E ajudaram a clarear ou facilitar o entendimento daquilo que ele estava falando. Digamos que era un hombre muy, muy bueno, pero le faltaba algo de discipulado Ele era acerca de homem Cristo. muito bom, mas faltava alguma coisa no seu discipulado. Y luego él sale de allí y se va para otra región E ele saiu dali e foi para outra região llamada Acaya. chamada Acaia. Y luego de que él fue hacia esa región y llegó a Corinto, E então daí ele foi para Corinto Pablo llega a Éfeso. e Paulo chegou em Éfeso. Y Pablo empieza a enseñar nuevamente allí en la sinagoga. E Paulo então chegou e começou a ensinar Y na hace sinagoga. preguntas que si ya se habían recibido el Espíritu Santo. E fez perguntas, por exemplo, se já haviam recebido o Espírito Santo. Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Eles Santo. disseram, nem escutamos a respeito disso. Entonces Pablo empieza a explicarles. Então Paulo começou a ensinar Y ellos reciben el Espíritu e Santo. eles receberam o Espírito Santo. Y dice que fueron bautizados allí un grupo como de 12 hombres. E 12 homens foram batizados como resultado disso. Y cuando él continúa explicando por 3 meses la palabra, Então Paulo ficou 3 meses ensinando a palavra. ocurre un problema. Aí teve problema. Porque muchos de los que estaban oyendo Porque muitos que estavam aí escutando no estaban de acuerdo con la enseñanza de Pablo. não estavam de acordo com os ensinamentos de Paulo. Y ocurrió E passou, então, ocorreu. como una primera, digamos, división, puede decirse. Se ocorreu tipo de primeira divisão. Porque me imagino que lo echaron de la sinagoga. Porque talvez eles colocaram Paulo para fora da sinagoga. Y él se fue a otro lugar con esos convertidos. E ele foi então para outro lugar com esses convertidos. Y siguió enseñándoles la palabra de E Dios. continuou ensinando a palavra de Deus para eles. Porque el énfasis que Pablo quería darles a ellos Porque a ênfase que Paulo estava dando para eles era no solo que ellos creyeran en Dios, não era somente que eles creram em Deus, sino que ellos aceptaran la obra de Dios a través de Jesucristo. que eles aceitaram a obra de Deus através de Jesus Cristo. Y ahí en Efesios, en la carta, E aí, então, na carta aos Efésios, hace la exposición y el énfasis en esta, ele faz en esta essa posición. exposição. A veces a muchos les molesta eso, E para muitas pessoas isso parece mal. porque critican al pastor, a los directivos, los critican mucho. Muitas vezes criticam o pastor, criticam a diretoria, Que es que la os líderes, iglesia no hace obra social, que a igreja não faz obras sociais, estamos quietos, estamos aí parados, que no nos movemos, a gente não se mexe, não faz que nada, es muy aburridor, que estamos... é muito chato o que cansados. está acontecendo. Pero la verdad, quieren más acción Na verdade, essas pessoas parecem querer mais ações, mais ação, que compromiso con Dios. do que o compromisso com Deus. Entonces, cuando hablo de la importancia de la iglesia hoy, perdón, de la importancia de la misión, Então, quando eu falo da importância da missão na igreja, es que nosotros logramos entender é que nós outros devemos entender que no depende del pastor, de los líderes de la iglesia, de los ancianos. que não depende do pastor, dos líderes da igreja, dos líderes em Es que geral. nosotros los creyentes, Nós, os crentes, queremos darle la alabanza y gloria a Dios. queremos louvar e dar glória a Deus. Y Dios mismo E Deus mesmo va a actuar a través de los creyentes vai agir através dos crentes para hacer el resto de cosas que Él quiere. para fazer tudo aquilo que Ele quer. Por eso, Dios mismo es quien nos invita a participar de la misión. E é Deus mesmo que nos convida a participar da missão. Si ustedes miran allí en el capítulo 3, E aí, em Efésios capítulo 3, está hablando Pablo Paulo está falando en el versículo 8. no versículo 8: Léalo, por favor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. No fue idea de Pablo. Não foi ideia de Paulo, Dios mismo es el que da a él foi Deus mesmo que deu a ele la gracia de anunciar. a graça de anunciar, de pregar. ¿Se acuerdan cómo inició Pablo el ministerio allá en Hechos capítulo 13? Se lembram como Paulo começou seu ministério, relatado em Atos capítulo 13? ¿Vino a su mente la idea de iniciar la obra? Veio à sua mente simplesmente a ideia de começar essa obra?
¿De dónde vino la idea? De onde veio essa ideia? ¿Ah? De Cristo. ¿Se acuerdan que allí estaban reunidos? A igreja estava reunida ali em Atos Habían capítulo 13. pastores, habían Tinha profetas, pastores, profetas, habían maestros. mestres. ¿Quién fue el que dijo Quem foi que disse que escogieran a Pablo y a que Bernabé? deviam separar Paulo e Barnabé? ¿Quién? El Espírito. El Espíritu Santo O dijo, Espírito Santo. apartarme a Bernabé y a Saulo Me separem a Barnabé e a Saulo para la obra para a obra que él les iba a encomendar. que eles devem fazer. Entonces, es Dios mismo que invita precisamente Assim, é Deus mesmo que nos convida a participar de la obra. da obra. Y mire lo que Pablo dice E veja o que Paulo allí en disse 1 Timoteo 1:12. 1 Timóteo capítulo 1, ¿Quién versículo quiere 12. leerlo? ¿Quién quiere leer 1 Timoteo? Quem quer ler 1 Timóteo ¿Ah? 1:12. 1:12. Muy bien. Escutaram? ¿No? Não. No. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Muy bien. Ahí él aclara mucho más cómo fue su llamado y quién E aí lo ele, puso en el ministerio. sim, aí ele esclarece bem como foi o seu chamado e quem o colocou no ministério. O sea, hermanos, lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la misión de Dios, Assim que quando nós estamos falando da missão de Deus, ella nace precisamente de una iglesia que conoce a Dios ela nasce necessariamente de uma igreja que conhece a Deus y Dios mismo la llama a participar de e su misión. Deus que a chama para participar da sua obra. Y Pablo allí es testigo de cómo el Señor le ha llamado a él a servir en la obra. No es iniciativa de Pablo. Sim, Paulo aí está dando seu testemunho de como foi que aconteceu. Não foi ele mesmo que teve a ideia ou a iniciativa. Mire, nosotros como iglesia, cada uno de ustedes, Olhem que todos nós como igreja estamos participando de la misión del Señor. estamos participando da missão do Senhor. Porque Él nos ha llamado a ser parte de su cuerpo. Porque Ele nos tem chamado para fazer parte da missão. Y cada uno de ustedes está cumpliendo ese llamado de parte de E Dios. cada de vocês estão cumprindo parte deste chamado. No hay creyentes inservibles. Não tem crentes que não servem para nada. Cada uno de ustedes sirve dentro del propósito de Dios. Cada serve dentro do propósito de Deus. Yo no quiero que usted vaya a salir de aquí para allá deprimido, no quiero. Eu não quero que você saia daqui deprimido, Porque usted dirá, yo no estoy sirviendo en nada. porque pensava, eu não estou fazendo nada. El hecho de que usted esté aquí esta mañana, O fato de que você está aqui esta manhã, la presencia suya entre a nosotros, sua presença aqui nos anima. nos anima. Y la presencia suya anima a otros. E a sua presença anima aos outros. Entonces, usted sí está sirviendo. Você está servindo. No solo son los que cantan, Não são somente os que los cantam, que tocan los os instrumentos, que tocam instrumentos, el que predica, os que pregam, los que vamos a trabajar al interior de los pueblos indígenas, os que vão a trabalhar aí nas aldeias los indígenas, que van para África. ou os que vão para a África. No, todos nosotros Todos nós servimos servimos dentro de la misión del Señor. dentro da missão do Senhor. Unos de una manera, otros de otra manera. Uns de alguma maneira e outros de outra maneira. Hay que vivir agradecidos con el Señor por ese privilegio que tenemos. E nós devemos ser agradecidos a Deus por esse privilégio que temos. Y hay algo que debemos tener claro. E tem alguma coisa que precisamos ter muito claro. Nosotros, como hijos de Dios, Nós, como filhos de Deus, somos la respuesta de una oración que fue escuchada. somos a resposta de uma oração que foi escutada, foi ouvida. Cada uno de los que está aquí Cada de nós es un milagro del Señor. é milagre de Deus.
Hermanos, Irmãos, si ustedes me hubieran conocido antes de llegar a los pies de Cristo, se vocês me tivessem conhecido antes que eu tivesse chegado aos pés de Cristo, no quisieran ser mis hermanos. vocês não iam querer ser meus irmãos. Yo vengo de una región de Colombia Eu venho de uma região da Colômbia que es muy conflictiva. que tem muitos conflitos. Se llama la región del Catatumbo. A região de Catacumbo. Y allí hay una universidad. E tem uma universidade lá. Entonces yo fui representante de esa universidad en la Y parte yo- estudiantil. E eu fui representante nessa universidade da parte dos estudantes. Y me formé recibiendo doctrina no bíblica. E eu me formei recebendo doutrina que não é bíblica. Porque los representantes estudiantiles Porque os representantes estudantis son adoctrinados são doutrinados con ideas de marxismo, de leninismo, pelo cosas así. marxismo, essas coisas assim, de esquerda. De izquierda, de izquierda. De esquerda. Y a mí tenía un sobrenombre, no apellido, sobrenombre. E me puseram um outro nome. Não era sobrenome, mas um outro nome. Me decían Chucky. Me chamavam de Chucky. Resulta que Chucky, E Chucky. hay una película Ah, Hay una película. Tem um filme de un pequeñito de um pequeno que es pequenino, muy malo, hermanos. que é muito mal. Pero creo que ese sobrenombre me lo gané. E eu ganhei esse nome como Porque- se fosse um apelido. Si me decían Chucky era por algo, Então, se me chamavam de Chucky era por alguma razão. no era por bueno. Não era uma boa razão. Entonces habían dos mujeres, dos jóvenes en la universidad, E en tinham, mi e facultad, tinham duas mulheres e dois jovens na universidade que eran evangélicas que eram cristãos. y disfrutaba grandemente, E eles aproveitavam, desfrutavam muito. poniéndolas como ejemplo a ellas E colocando-se como exemplo de lo que no se debe hacer. daquilo que não se deve fazer. No se debe creer en los evangélicos. Então diziam deles, não podem acreditar nos Y evangélicos. aunque ellas eran muy piadosas y eran muy fieles al Señor, Mesmo que sejam muito fiéis e piedosos ao Senhor, lo que ellas hablaban era todo lo contrario a lo que yo decía. o que eles falavam era totalmente contrário àquilo que eu sabia ou fui ensinado. Entonces siempre había un choque entre ellas y nosotros, Sempre tinha choques, então, entre nós e eles. porque así fui enseñado Porque eu fui ensinado dessa por las maneira, cosas del mundo. com as coisas do mundo. Pero mire cómo hace Dios grandes cosas. Mas veja como Deus faz grandes coisas. Ella las usó, Dios las usó a ellas, Deus as usou, a ellas las usó, sim, para que en un momento muy duro de mi vida, para que no momento muito difícil da minha vida, una de ellas me invitó a ir a una iglesia cristiana. uma delas me convidou para ir a uma igreja. Y la verdad yo no quería ir. Eu não queria ir. Yo lo que quería que ella saliera conmigo, era lo que yo quería. O que eu queria é que elas saíssem comigo. Y dijo, vamos a la iglesia. E elas disseram, vamos à Y igreja. si tú quieres, te voy a aceptar una invitación a comer un helado. E então depois eu posso aceitar um convite seu para tomar um sorvete. Pero yo no quería sorbete, yo quería cerveza, hermano. Eu não queria sorvete, eu queria cerveja. Entonces, pues yo fui. Bem, então eu fui com ela para a igreja. Y me senté allá a lo último E sentei lá no fundo, a mirar só olhando, para los lados. avaliando. Y el predicador empezó en Efesios capítulo 6. E o pregador começou a falar de Efésios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Filhos, obedeceis no Senhor aos seus pais. Es porque esto es justo, es el primer mandamiento con promesa. Porque esse é justo e é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que tua vida vai bem e você tenha vida longa sobre a terra. Y empezó a hacer la exposición. E começou a fazer a exposição. Y yo empecé a escuchar. E eu estava escutando. Y mi relación con mis padres Porque minha relação com os meus pais estaba pasando por el peor momento. era o pior momento do nosso relacionamento. Grosero, Grosseiro, borracho, bêbado, sin afecto hacia mis padres. sem nenhuma afeição aos ¿Cuántas pais. lágrimas?
quantas hice lágrimas salir de los ojos de mi madre. que eu fiz sair dos olhos da minha mãe. Y esa palabra llega a mi corazón Essa palavra chegou ao meu coração y yo empecé a pensar, e eu comecei a pensar: ¿quién le contó a ese señor quem foi que contou a ele sobre lo a que minha me vida? estaba pasando a mí? O que estava passando na Y minha de vez en vida. cuando yo miraba a mi compañera de universidad E de vez em quando eu olhava para essa companheira da y universidade. dije, ¿sería que todo está preparado? Será que tudo está preparado? Y ella le contó, E será que ela contou? pero ella no sabe lo que está pasando con mis padres. Na verdade, ela não sabe o que está passando com meus pais. Y salí de ahí E eu saí y ella me preguntó, ¿cómo le pareció? e ela me perguntou como foi. Y ¿Cómo yo le se- dije, E eu disse: está bon, tá estuvo bom, bien. tá mais ou menos. Y me fui como con la cabeza abajo así. Mas eu saí com a cabeça baixa Y llegué a mi casa e cheguei na minha casa y esa palabra en mi mente. e a palavra estava aí na minha mente. Hermanos, no pude resistir Eu não pude resistir el llamado de Dios en mi vida. o chamado de Deus na minha vida. Y me sentí muy, muy mal. E eu me senti muito mal. Y mi corazón no aguantó. E meu coração não aguentou. Y yo dije, esto tiene que cambiar. E eu disse: então, isso tem que mudar. Luego seguí yendo a la iglesia por invitación de ellas. E então eu comecei a igreja E Deus pelo convite dela. Cambió a Chucky, lo cambió en un hijo de Dios. E Deus mudou esse Chucky para ser um filho de Deus. Y mis compañeros E os meus companheiros empezaron a hacerme a mí começaram a fazer de mim lo que yo hacía con ellas. o que faziam com elas. A burlarse, A criticar ou a humillar, A humillar. a reírse. a rir delas. Y empecé a sentir en carne propia E eu comecei a sentir na minha própria carne lo que cuesta servir al Señor. o que custa servir a Deus. Pero a partir de ese momento Mas desse momento em diante, di gracias a Dios porque me invitó a participar de su iglesia eu dou graças a Deus porque Ele me convidou a participar da sua y igreja. empecé a sentirme útil. E eu comecei a me sentir útil. Quiero cerrar esta parte de la historia Quero terminar essa parte da história diciéndoles que estaba contento, feliz de tener a Cristo en mi vida. dizendo que eu estava feliz e contente por ter Cristo na minha Y vida. lo primero que dije es voy a arreglar mi relación con mis padres. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou consertar minha relação com meus Y un pais. domingo en la mañana antes de ir a la iglesia, E um domingo de manhã, antes de ir à igreja, tomé el teléfono peguei o telefone, y dije voy a hablar con mi mamá vou falar com minha mãe y voy a decirle que la amo e vou dizer-lhe que eu a amo. y voy a decirle que me perdone por todo lo que E vou la hice dizer que sufrir. ela me perdoe por todas as coisas Y que eu tomé el fiz. teléfono, E peguei o telefone, feliz. feliz. Hola mamá. Oi, mãe. Oh, hijo. Oi, filho. Domingo. Domingo? Te estás llamando muy temprano. Você está me chamando no domingo de mamá. manhã? Sí, mamá. Sim, eu estou chamando. Quiero decirle que la amo Quero dizer que eu te amo y pedirle que me perdone e pedir que você me perdoe por ser un mal hijo, por ser um filho mau, por haberla hecho sufrir, por ter feito você sofrer, haberla hecho llorar, ter feito chorar, por todos los malos momentos. por todos os maus momentos. Hubo un momento de silencio E teve assim um momento de silêncio y dijo mi mamá, e minha mãe disse: ¿otra vez borracho? você está bêbado outra vez? Ni mi mamá creía en mí, Nem minha mãe acreditava em mim, pero Cristo, mas en Cristo, su misericordia, em sua misericórdia, cambió mi vida mudou minha vida, para que empezaran a creer para que outros pudessem crer a través de lo que estaba pasando conmigo. o que estava passando comigo. Al día de hoy mi relación con mi madre es excelente. Nesses dias, então, minha relação com a minha mãe Y é aunque ellos excelente. son católicos, Eles são católicos,
Mi mamá aprendió a respetar a los cristianos. Minha mãe aprendeu a respeitar os cristãos. Y aunque yo no soy un predicador de esos que empujan fuerte para que ella crea en Cristo, E mesmo que eu não seja pregador desses que empurram as pessoas a crer em Cristo, creo que los únicos versículos de la Biblia que ella ha leído os únicos versículos da Bíblia que ela leu es a través del Señor, cómo me ha usado. é que como o Senhor me tem usado. De esa manera es que el Señor nos invita a participar. É dessa maneira que o Senhor nos convida a participar. Hermanos, Irmãos, ustedes de pronto son la única Biblia, escuchen bien, vocês podem estar sendo a única Bíblia que muchos van a leer. que muitos vão ler. La única Biblia que A algunos única leerán Bíblia que outros vão ler. es su vida, su É a testimonio. sua vida, o seu testemunho. Y así Dios los va a usar. E assim Deus vai te usar. No se sienta inútil, Não se sinta inútil, porque Dios nos ha invitado a participar porque Deus nos convidou a de participar la da sua misión obra. de Él. Amén. Muy bien. Y finalmente, antes de irnos a almorzar, E antes de almoçar, então, quiero decirles que Dios no solo nos llama, sino que Él provee para su obra. é Deus mesmo que não somente chama, mas quem providencia os recursos para a sua obra. En la exposición que Pablo está haciendo en Efesios, A exposição que Paulo está fazendo em Efésios, en el capítulo 4, no capítulo 4, dice el versículo 11 y 12. versículos 11 e 12, Léalo, por favor. diz: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze. No, 4, Desculpe, 11. Efesios 4. estava em Timoteu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hermanos, Dios mismo provee los recursos para su obra, Deus mesmo providencia os recursos para a sua obra, sean recursos humanos, sejam recursos humanos, materiales materiais y económicos. ou econômicos. El liderazgo que ustedes tienen, los pastores, los ancianos, A liderança que vocês têm no pastor e nos anciãos es un regalo, un don de Dios para la iglesia. é presente de Deus para a igreja. Nuestro pastor O seu pastor es un regalo de Dios para nosotros. é presente de Deus para nós. Dios ha provisto Deus tem providenciado una familia pastoral uma família pastoral para nosotros. para todos nós. Eso viene de parte de Dios. Isso vem de Deus. Y Él también va a proveer misioneros, va a proveer más Ele líderes também vai providenciar missionários e vai providenciar mais líderes para que ellos también compartan el Evangelio con para otros. que eles compartilhem o evangelho também com os outros. Me llama la atención el capítulo 10 de Lucas. O capítulo 10 de Lucas me chama a atenção. ¿Por qué me llama la atención Lucas capítulo Por que 10? me chama a atenção Lucas 10? Porque es el mismo Jesucristo Porque é Jesus Cristo mesmo quien está allí que está ali enviando a un grupo de personas. enviando grupo de pessoas. Allí dice acerca de cómo Él designó también a otros 70. E como ele ensinou e preparou 70 para enviar. En algunas Biblias dice 72. Algumas Bíblias vai estar 72. No es que Dios se equivoque, Não é que Deus cometeu erro. es que los traductores no se pusieron de acuerdo. É que os tradutores não estão de acordo com isso, sobre o número. En una dice 70, en otra 72. Algumas Bíblias dizem Pero 70 e outras el número 72. no es importante. Pero a questão não é o número. Lo importante es lo que está pasando allí. O que é importante é o que está acontecendo, De cómo Dios responde precisamente de como Deus responde a una oración. a uma oração. Él les dice a esos que están allí, los mandó de 2 en 2, Ele mandou a todos eles de 2 em 2. y dice, la mies es mucha, E no versículo 2 ele diz: a seara é grande, pero los obreros pocos. mas os trabalhadores são poucos. Rueguen al Señor de la mies Rogai ao Senhor da seara que envíe obreros a su mies. que mande trabalhadores à sua seara.
Cristo está diciendo a sus discípulos Cristo está dizendo aos seus discípulos que oren al Padre, que peçam ao Pai, pero Él mismo como hijo Ele mesmo como Filho los envía. os está enviando. ¿Sí se dan cuenta? Vocês estão prestando atenção? O sea, les dice oren al Padre y Él mismo Jesus diz, da respuesta a esa oración. orem ao Pai, e Jesus mesmo dá a resposta a essa oração. Los envía. Envia esses 70. Y de alguna manera, hermanos, E de alguma maneira, aquí aparece o que aparece aqui la guía bíblica de envío é um guia bíblico de envio. y las recomendaciones para los que son enviados. E as recomendações são para aqueles que são enviados. Si usted hace un estudio allí, Se vocês vão fazer o estudo desse capítulo, va a mirar que Él los recomendó que fueran solos o cómo tenían que ir. vai ver que eles foram recomendados a ir sozinhos ou como foi? O sea que de dos en dos, ¿no? 2 em 2. Nosotros los cristianos cuando salimos a compartir el evangelio casi no vamos de dos en dos. Muitas vezes nós, quando saímos a pregar, evangelizar, quase sempre vamos sozinhos, não vamos de 2 em 2. Los que sí lo hacen bien son los testigos de Jehová. Sim, normalmente quem anda de 2 em 2 são os testemunhas de Jeová. Ellos van de dos en dos. Eles é que vão de 2 em 2. Uno toca el timbre y el otro alista la revista. Um toca a campainha e o outro vai falar. Pero aquí los manda de dos en dos Aqui Jesus mandou de 2 em 2. y luego viene todo como una recomendación. E aí ¿no? vem todas as recomendações e orientações. Tener cuidado Ter cuidado con su seguridad. com sua Que segurança. dice, los envío como corderos en medio de lobos. E também os enviou como cordeiros no meio de lobos. Dice también Disse também, que no se lleven todas sus pertenencias en la mudanza, ¿no? sim, não era para levar todos os seus pertences nessa viagem. Solo lo básico, É levar somente o básico. ¿sí? También dice que se concentren y no se dejen desviar de la misión. E também tenham que estar concentrados para não se desviar da missão. Por eso dice, a nadie salude por el camino, o sea, no Então se não fique desconcentre. aí saudando todo mundo pelo caminho. También habla acerca de bendecir a quienes los reciban. Também fala sobre abençoar aqueles que os que iam Ahí receber. habla del hijo de paz, ¿no? Sim, esse homem de paz. Y también habla acerca del contentamiento. E fala a respeito também do contentamento. Dice, posen en aquella casa y coman lo que les den. Sim, fiquem naquela casa e comam o que eles vão dar para você. Muy bien. Ser flexibles en cuanto a la alimentación. Que significa sejam flexíveis quanto à sua alimentação. Y lo básico es anunciar del reino y orar por las necesidades. E o básico é anunciar o reino de Deus. Tanto por las necesidades físicas como espirituales. E curar e suprir necessidades físicas e espirituais. ¿Por qué les decía acerca de ese pasaje de Lucas capítulo 10? Por que tudo isso foi falado nessa passagem de Lucas 10? Porque Dios nos llama, Porque Deus nos chama, nos equipa nos equipa y provee todo lo que e necesitamos para la providencia misión. tudo o que é necessário para a missão. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. E assim vai ser com cada um de nós. Le estaba preguntando a Enoque Eu estava perguntando ao Enoque, durante su ministerio, durante o ministério, ¿cuántas veces le ha tocado moverse de un lugar a otro? quantas vezes nós tivemos que mudar de um lugar para o outro. Y sacamos un promedio. E então tiramos uma média. Aproximadamente cada 2 años le toca moverse. A cada 2 anos, mais ou menos, nós nos mudamos. Como el caracol, ¿no? Con sus cosas detrás ahí. Sim. Y hay que ver lo que eso significa para una mujer como Eliana. E tem que saber do que significa para uma mulher, por exemplo, a minha esposa. No es fácil, ¿verdad, hermanas? Não é fácil. Cuando ya tienen todo organizado, Tudo está organizado, todo listo, pronto y debe salir. e vai sair. Pero es Dios mismo É Deus el mesmo que pone en nosotros ese deseo que põe em nós esse desejo y los recursos para que la obra e se os haga. recursos para que a obra seja feita. Cuando nosotros fuimos enviados a la selva, Quando nós fomos enviados à selva, yo pastoreaba una iglesia
más o menos pequeña. Eu era pastor de uma igreja um pouco pequena, Durante más de 6 años, mais ou menos 6 anos, habían como unos 800, 900 miembros. e havia 800 ou 900 membros. Y era el pastor principal allí. E eu era o pastor principal. Y tenía 2 compañeros más de ministerio. E tinha mais 2 pastores comigo. Una secretaria privada. Uma secretária particular. Buen café como el que hacen en Brasil. Bom café Y la agenda. e uma agenda. Porque a veces tocaba atender una cosa, E tinha otra. que atender muitas coisas. Pero cuando vimos la necesidad Então, quando tinha uma necessidade, de lo que estaba pasando al interior de la selva, assim, quando eu soube da necessidade do que estava passando na selva, algo empezó a tocar mi corazón alguma coisa começou a tocar meu coração y a inquietarme. e me deixar inquieto. Íbamos a visitar esas regiones E eu fui visitar essas regiões y ellos tenían mucha necesidad. e eles tinham muitas Y necessidades. no estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de la Não parte estou espiritual. falando de dinheiro. Y nosotros E nós estábamos muy sobrados, hermano. estávamos assim vivendo muito bem. Y hubo la necesidad de enviar una familia pastoral que fuera a ayudar a los indígenas. E tinha necessidade de enviar uma família Y nos pastoral reunimos como misión para enviar para os orar, para orar, indígenas. E nos reunimos para pedir orar, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Y hacemos una asamblea E grande fizemos uma grande assembleia y preguntamos, e perguntamos: ¿alguien tiene el deseo de ir a tem trabajar alguém aí com desejo de ir trabalhar lá en la floresta con los na indígenas? floresta com os indígenas? 3 años. Por 3 anos. Y siempre nos mirábamos a la cara todos. E sempre estávamos olhando um para a cara do outro Y nunca apareció. e nunca apareceu ninguém. Entonces yo dije a mi esposa, Então eu disse à minha esposa: he visto que los niños allá se crían también. e temos visto que lá também aí estão se criando, Que los viejos mueren de 90, de 100 años mueren. que os velhos de 90 ou 100 anos morrem. Yo creo que si nosotros vamos allá, E eu penso que se nós vamos lá, Dios no nos va a matar. Deus não vai nos matar. ¿Qué opinas O que você Perguntei pensa? pra ela. Perguntei à minha esposa. si nosotros fuéramos a ayudar allá? Se nós vamos ajudá-los, Ella me miró ela me disse, y me dijo, olhou para mim e me disse: el día que yo entregué mi vida a Cristo, o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, tomé la decisión de servirle eu tomei a decisão de servi-lo, en cualquier parte donde En cualquier Él me parte. quiera usar. onde que Ele me quer usar. Y si usted cree que podemos ser útiles allá, E se você pensa que nós podemos ser úteis lá, yo lo apoyo. eu apoio. Entonces mi corazón se puso igual de grande que cuando recibí a Cristo. Sim, meu coração ficou assim tão alegre como no dia que eu conheci a Cristo. Y fui y hablé con el presidente de la misión. E fui falar com o presidente da missão. Y le dije, ¿usted qué opina E perguntei a ele: o que você pensa si nosotros vamos se nós vamos a la selva a ayudar a esos à hermanos? selva ajudar esses indígenas? Y él me miró así, Ele me olhou: ¿usted? você? Sí, nosotros. Eu mesmo. Hable con los ancianos. Fale com os anciãos. Y regresamos a hablar con los ancianos. E fomos falar com os anciãos da igreja. Resulta que en la iglesia que yo pertenezco, E acontece que na igreja que eu pertenço, los ancianos deben tener consenso. os anciãos trabalham em consenso. No es por mayoría, que 3 sí, que 2 no, no. Não é por maioria, é Todos por deben consenso. estar de acuerdo. Todos têm que estar de acordo. 7 ancianos, 7 anciãos compañeros de ministerio, que eram meus companheiros de ministério, cuando le dijimos a ellos, quando dissemos a eles, dijeron, ¿qué está pasando? perguntaram: o que está acontecendo? Me llamaron aparte. Me chamaram ao lado: ¿Por qué quieres salir de la iglesia? por que você quer sair da igreja? Yo le dije, yo no quiero salir de la iglesia. Não quero sair da igreja. Yo quiero seguir sirviendo en la iglesia. Quero seguir servindo a igreja. ¿Hay algún problema? Tem algum problema? No hay ningún problema. Não, não tem nenhum problema. El emolumento que le damos, la ofrenda, es muy poca. Assim, o seu sustento está muito pequeno? No, es suficiente. Não, isso é suficiente.
¿Por qué quiere dejarnos? Então, por que você quer nos deixar? Yo le dije, yo no los quiero dejar. Eu não quero deixar vocês. Lo que pasa es que aquí hay muy buenos líderes. O que acontece é que aqui tem muitos bons líderes. Dios nos ha bendecido con líderes, Deus nos tem, na igreja. nos tem abençoado com bons líderes. pero creo que podemos hacer algo allá. E nós podemos fazer alguma coisa lá. Duraron 3 meses para que hubiera consenso, Demorou 3 meses para que eles chegassem a um consenso. hasta que nos permitieron salir. Até que nos deram a permissão, a bênção para sair. Cuando llegamos a ese lugar Quando chegamos neste lugar y nos reunimos con los hermanos, con los e que nos estaban reunimos allí, com os irmãos lá y para empezar la obra, para começar a obra, una anciana uma senhora idosa, dijo, doy gloria a Dios eu dou glória a Deus, que escuchó nuestras que oraciones. ouviu nossas orações. Nosotros entendimos Então nós entendemos, como familia como família, que éramos la respuesta que de nós Dios éramos a resposta de Deus a una oración, a uma oração. y nos sentimos muy honrados. E nós ficamos muito honrados. Y fueron los 7 años más cortos de mi vida, E foram os 7 anos mais curtos da minha vida. porque servíamos con un amor muy grande, porque Porque- entendíamos el llamado. Nós estamos servindo com um amor muito grande, é o nosso chamado. Hermanos, cada uno de ustedes Irmãos, cada de vocês es un regalo maravilloso de Dios para su iglesia. é um presente maravilhoso de Deus para a sua igreja. Y nosotros debemos de alguna manera E todos nós, de alguma maneira, dar respuesta a ese llamado de devemos Dios. responder ao chamado de Deus. Todos ustedes son recursos muy valiosos que Todos tenemos. vocês são recursos valiosos nas mãos de Deus. Por eso cuando el pastor les dice, hermanos, hay que compartir la palabra del Por Señor. isso, quando o pastor fala, nós temos que compartilhar a palavra de No Deus. es que Él quiera torturarlos a ustedes. Não é que ele quer torturar vocês. Es que Él sabe que ustedes son la respuesta de Dios É a porque una ele oración. sabe que vocês são respostas de Deus a algumas orações. Hermanos, no Hermanos. es correcto decir Não é correto dizer que la iglesia no tiene recursos. que a igreja não tem recursos. No es correcto decir eso. Não é certo dizer isso. La iglesia sí tiene A recursos. igreja tem recursos. La iglesia tiene cómo apoyar la obra del A Señor. igreja tem os recursos para apoiar a obra de Deus. De pronto es que no hemos orado lo suficiente al Señor de la mies. Talvez nós não estamos orando o suficiente ao Senhor da Seara. Mire, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, Quando nós olhamos para o Velho Testamento, aparecen 3 relatos importantes aparecem 3 relatos donde importantes se pidieron ofrendas. quando foram pedidas ofertas En la construcción del na tabernáculo, construção do tabernáculo, en la construcción del primer templo na construção do primeiro templo y en la reconstrucción del primer templo. e na reconstrução do primeiro Pero templo. ¿saben qué me llama la atención? O que me chama a atenção Que en estos proyectos, que nestes projetos la invitación a la generosidad o convite à generosidade no es por iniciativa de los líderes de la iglesia. não foi uma iniciativa dos líderes da Fue igreja. Dios quien llamó al pueblo a ofrendar. Foi Deus que chamou o povo a ofertar. Y en Éxodo 35, E em Êxodo capítulo 35, cuando ustedes en su casa lo revisen hoy, vocês podem ler em sua casa, van a encontrar vão encontrar que fue Dios que foi Deus el que puso eso en el corazón de que Moisés pôs isso no coração de Moisés y le dijo, habla al pueblo en nombre mío. e disse: fala ao povo em meu nome Y les dijo qué era lo que debían traer para la construcción. e diga a eles o que é que eles devem trazer para a construção. Y el pueblo empezó a traer E o povo começou a trazer, a tal punto a tal ponto que Moisés tuvo que decir, que Moisés teve que dizer: no traigan más. basta, chega. Yo pienso en la viejita esa, la viejita, Eu penso talvez numa velhinha que traía su anillo, que trazia o seu anel, porque quería ser parte que queria fazer parte disso, de ese llamado que Dios estaba haciendo desse chamado de Deus. para el avance, precisamente para ser conocido dentro Sim, del pueblo. para que isso pudesse avançar e pudesse ser conhecido. Y llegó allí ante Moisés E chegou com Moisés. y le dijo, Moisés, Moisés disse: ya no más. não, já não é mais necessário.
Yo me imagino que esa viejita Talvez essa velhinha regresó, voltou pero dijo, en la próxima oportunidad yo quiero. e talvez pensou assim, na próxima oportunidade. Y cuando vuelve a haber otra convocatoria, E quando tem outra convocação, no voy a demorar tanto. não vou demorar. Voy a ser una de las primeras que voy Vou a ser uma llegar. das primeiras a ir lá. Porque quiero participar Porque eu quero participar de la obra del Señor da que nos obra do invita. Senhor, que nos convida, Hermanos, irmãos. hoy Dios también está invitando a su iglesia Hoje Deus está convidando a sua igreja a participar a participar del proyecto que Él tiene. dos projetos que Ele tem, Que su nombre sea conocido que seu nome seja y conhecido sea glorificado por seja otros que aún no le glorificado conocen. por outros. ¿Cuál es la respuesta que tenemos nosotros Que a eso? resposta nós vamos dar? No sé. Não sei. Pero lo que yo sí quiero decirles Mas o que eu quero dizer es que cada vez que usted aporta é cada vez que você apoia para la ajuda obra del Señor, a obra do Senhor, no es para el pastor, não é para o pastor, no es para los proyectos de la não, iglesia. não é para os projetos da igreja. Usted se está haciendo parte Você está sendo parte activa ativa de la obra que Dios nos ha llamado a hacer. da obra que Deus nos tem chamado a fazer. Cada real que usted da Cada real que você oferta es parte del llamado que Dios lo está haciendo a participar de su obra. é parte do chamado de Deus que está te chamando a Por eso en participar. el Nuevo Testamento dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Assim, por isso no Novo Testamento disse que cada contribua segundo propôs no seu coração. No con tristeza ni por necesidad. Não com tristeza nem por necessidade. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Deus ama quem dá com Es alegria. Dios el que lo está invitando a usted a ser parte de su É proyecto. Deus que está te convidando a fazer parte Y da usted sua obra. toma la decisión si quiere invertir con Dios o no quiere E invertir. você que toma a decisão se quer investir ou não. Usted tiene un Dios al cual usted adora, alaba. Você tem Deus que você adora e que você louva. Un Dios que lo bendice, que lo ama. Deus que te abençoa e que te ama. Un Padre que se preocupa por usted. Pai que se preocupa com você. Y Él lo está llamando a ser parte. E Ele está chamando a ser parte. La decisión es suya como hijo. Mas a decisão é sua. Si quiere apoyar el proyecto de su padre, Se vai apoiar o projeto. Pega um fio enorme. Pega aquele com fio lá que é mais. si va a apoyar el proyecto de su padre Você vai apoiar o projeto do seu pai o no quiere participar. ou não quer participar. Dios por eso no tiene problemas, Deus não tem problema com isso. porque Dios va a bendecir grandemente Porque Deus vai abençoar muito a aquel que participa. aqueles que participam. Al que no, Ao que não participa, también lo va a bendecir, também vai abençoar, pero se pierde el privilegio mas perde o privilégio de aportar en los proyectos del reino. de ajudar, apoiar os projetos de Deus. Por eso ahí en el Nuevo Testamento Por isso, no Novo Testamento, dice que Dios va a multiplicarle a usted, diz que Deus vai multiplicar, porque Él sabe que usted está aportando. porque sabe que você está participando, apoiando. Y como usted apoya, Y por- Dios no le va a faltar, le va a multiplicar. E porque você apoia, nada vai te faltar, Y mas vai no multiplicar. estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Não estou falando de prosperidade. No les estoy diciendo que tienen que pactar Não estou dizendo que tem que fazer isso y dessa que maneira. tienen que tratar a Dios como si fuera un comerciante. Ou que tenha que tratar Deus como se fosse comerciante. Lo que les estoy diciendo es que se están perdiendo la bendición como hijos O que estou dizendo é que nós pedimos a bênção como filhos, de participar activamente de participar ativamente en la extensión del reino de Dios. na extensão ou na expansão do reino de Deus. Dios mismo es el quien provee los recursos Deus mesmo é o que para su providencia. obra. Él no depende de nosotros. Os recursos para a sua obra, ele não depende de nós. Él es el dueño del oro y la plata. Ele é o dono do ouro e da prata. Mía es la tierra, dice el Señor. Também y ele todo disse: lo que hay. minha é a terra e tudo que nela contém. Pero Él te está dando la oportunidad si tú quieres. Mas se você quer a oportunidade, ele está oferecendo. De mi parte, no quiero quedarme por fuera. Da minha parte, da minha pessoa, eu não quero ficar de fora. Siempre acostumbro Eu sempre costumo a aportar para la obra del Señor. a ajudar, a apoiar a Y obra los de Deus. invito a ustedes a no dejar de hacer. E eu convido vocês a não deixar de fazer isso. Terminamos.
¿Cuántos dicen gracias a Dios? Terminamos. Hermanos, dice que la importancia de la misión en la iglesia A importância da missão na igreja es entender que Dios es quien nos llama é entender que Deus é quem nos chama a ser parte de su misión. a fazer parte da sua missão, Nos invita a participar de ella nos convida a participar dela, y Él es quien provee los recursos é Ele necesarios que providencia os recursos para necessários llevarlos a cabo. para terminar a Por sua eso obra. era importante hoy volver a repasar estos principios, Por isso era importante hoje recordarlos recordar desses princípios y seguir cada día e seguir cada dia, practicándolos. praticando, fazendo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Vamos orar e dar graças a Deus. Hermanos, una iglesia de sana doctrina Uma igreja que tem doutrina sã no es solo la que predica não la Biblia, é somente a que prega a palavra, sino la que la pone en práctica. mas aquela que coloca em prática. Eso es una iglesia de sana doctrina, Essa é uma igreja de doutrina sã, donde los creyentes están poniendo a diario en práctica onde os crentes estão colocando em prática la palabra de Dios. a palavra de Deus. ¿Están de acuerdo con eso? Estão de acordo? Pónganse de pie, vamos a orar. Damos gracias a Dios. Señor, gracias te damos a esta hora de la mañana, Obrigado, Senhor, por esta manhã. Te damos graças. porque tu nombre es exaltado en este lugar, Porque seu nome é exaltado neste lugar. porque tú eres nuestro Padre Celestial Porque tu és nosso Pai y Celestial. mereces toda la gloria y la honra. Merece toda a glória e honra. Y gracias por ser llamados tus hijos. E obrigado por sermos chamados de teus filhos. Hoy cuando recordamos la obra de Cristo Hoje, quando nós recordamos sobre a obra de y Cristo tenemos comunión al celebrar la cena e tivemos a comunhão ao celebrar a Santa y Ceia escuchamos el consejo de tu palabra, e escutamos a tua palavra, o conselho da tua palavra, gracias, Señor, te agradecemos por permitirnos participar de tu obra. por nos permitir participar da sua obra. No permitas que nos separemos de ti, Não permitas que nós ficamos separados do Senhor, sino cada día creciendo juntos mas sim que cada dia nós seguimos juntos en comunión. em comunhão Y que tu palabra siga corriendo a lo largo y ancho e que a tua palavra vá em frente, tanto para frente como de lado, no solo en Brasil, não somente no Brasil, sino oramos por nuestro país, por nuestro continente, sim, também Sudamérica. pelo nosso continente da América do Sul. Gracias por todos los que oran por nosotros en este ministerio, Obrigado por todos que oram por nós nesse ministério, por los que aportan y hacen parte de esta pelos misión que sustentam e são parte desta missão que nos has encomendado. que o Senhor nos tem Y ayúdanos encomendado. a tener un corazón sensible para ti Nos ajuda a ter um coração sensível a Ti y enséñanos cada día e nos ensina a cada dia a ser mejores hijos tuyos. a sermos melhores filhos Te Teus. agradezco por esta iglesia Te agradeço por essa igreja que es tuya, essa igreja que é Tua, que ha sido salvada por tu preciosa que sangre. foi salva por sua Gracias misericórdia. por cada uno de los líderes de la iglesia, Te damos graças por cada dos líderes da igreja especialmente por la vida de nuestro pastor. e pela vida do pastor especialmente. Gracias porque es un regalo hermoso para nosotros. Te damos graças porque esse é presente muito bom para nós. Y es un regalo tuyo hermoso para tu É iglesia. teu presente para nós. Y gracias por permitirnos hoy E agradecemos por nos permitir escuchar el consejo de tu palabra. escutar a tua palavra. Adoramos tu nombre, Padre. Adoramos teu nome. En Cristo Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. El Señor los continúe bendiciendo, Que hermano. o Senhor os abençoe. Podem sentar, Muchas pastor gracias. Rogério. Gracias, hermano, por la traducción. Graças a Deus, Javier, obrigado. Muito gosto em conhecer-te. Traduz lá, Ana. Eita, né? O Enoque teve que traduzir ali para ele, gente. Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra. Eu estava ali ouvindo o Javier falar e pensando na nossa obra como igreja, naquilo que Deus tem proposto para nós como igreja. E eu fiquei imaginando que muito provavelmente há
ao nosso redor, aqui por perto, orando ao Senhor da seara, que mande por trabalhadores. Então, o meu desejo é que nessa manhã, pela palavra do Javier, nós compreendamos que nós devemos ser a resposta dessa oração. Então, que em nome de Jesus, você se sinta chamado, vocacionado nessa manhã, para ser resposta de oração. Para que você, de verdade, sinta esse desejo no seu coração crescente a cada dia, de ser um arauto do Evangelho, aonde quer que você vá, seja aqui ao nosso redor, seja nesse condomínio, cidade universitária, seja no bairro onde você mora, seja no condomínio onde você mora, mas que o Senhor encha o seu coração do desejo de cumprir o ID, de cumprir essa palavra, e ser esse alguém que alguém clama agora, né? Para que você faça parte da colheita, porque os campos estão brancos. Amém, queridos? Que em nome de Jesus essa palavra encontre lugar no nosso coração. Que em nome de Jesus isso possa encontrar solo fértil no meu e no seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Javier. Nós oramos pela vida dele, pela sua família. Oramos para que o Senhor continue dando graça, revigorando, Senhor, dando a ele cada vez mais desejo de continuar na sua obra, de continuar trabalhando para que o Evangelho seja anunciado, Pai, nesse continente onde estamos. Que em nome de Jesus, a cada país, a cada lugar que ele visitar, Senhor, a tua palavra possa encorajar mais pessoas, Deus, a irem, a pregar o Evangelho, a estarem, Pai, cumprindo aquilo que o Senhor determinou para nós. Que nós sejamos, Deus, resposta de oração àqueles que clamam ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores, que nós sejamos esses trabalhadores, Deus, em nome de Jesus. Que o Deus de amor, o nosso Pai, possa gerar em nosso coração esse desejo forte, Deus, latente, de te obedecer. Que a graça do Filho nos faça lembrar que o mesmo sacrifício feito por nós também é feito por aquele que ainda não ouviu falar. E que a comunhão do Espírito Santo nos leve, nos induza a sermos um com aqueles que o Senhor deseja alcançar para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Que Deus te dê um domingo cheio de graça e da presença dEle. Deus te abençoe.